Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science. E no vídeo de hoje mostraremos como realizar análises estatísticas na prática com o R. Então vamos nessa. Primeiramente, eu criei aqui alguns valores hipotéticos e vamos primeiro mostrar como é que eu criaria uma tabela no R. Então eu tenho um vetor. É um conjunto de valores específicos de uma dimensão. Seria como se fosse uma matriz de uma dimensão. Então, tenho aqui o tamanho, que seria esse conjunto de valores aqui. Tenho o peso de uma pessoa. E tenho o ID da pessoa. Temos 10 pessoas, cada pessoa dessa tem um peso e tem um tamanho. Se eu quero tentar unir isso, eu posso dar um cbind e eu vou ter os dados aqui. Só que esses dados, através do cbind, ele vai ter uma matriz. Então, se eu quero trabalhar com dados com os dados que são comumente utilizados em data science, que é o tipo data frame, que aceita tanto números quanto letras, eu posso criar um data frame e colocar essas variáveis que eu criei anteriormente. Então, eu criei um data frame com as informações anteriores. Então, agora eu tenho 3 colunas e 10 linhas, sendo que eu tenho o ID da pessoa, o tamanho e o peso dela. Coisa simples, informação de uma pessoa normal. Eu, por exemplo, tenho 50 e poucos quilos e tenho 1,73 de tamanho. Isso são informações de uma pessoa. E aí tem 10 pessoas com informações dela. Se eu quisesse também, eu já exportei, eu poderia exportar essa tabela com um comando chamado write.csv. Não vou mostrar aqui, seria, se eu não me engano, write.csv. Aqui. Aí você olha no F1, que é o help, para você entender como é que você escreve essa tabela. Mas eu escrevi essa tabela e caso eu não quisesse criar agora mais diretamente no R, eu poderia ler. Então vou excluir aqui e ler para vocês e mostrar aqui essa mesma tabela. Ela está fora do R, sendo que eu tinha criado no R. Agora eu estou lendo ela com a função read.csv. Mas vamos continuar. Então temos os dados. Só para vocês saberem, é a mesma informação dos dados que nós tínhamos feito manualmente anteriormente. Podemos olhar para esses dados. O ID da pessoa não importa muito, então queremos saber a relação entre tamanho e peso. Então, conforme o tamanho das pessoas está aumentando, o peso também está aumentando. Embora não seja uma relação perfeita, se a gente colocar uma linha aqui, eu já criei esses dados pensando em encontrar uma relação linear, embora eu não colocasse valores exatos para uma reta, mas se você observar bem, tem uma tendência clara de conforme aumentar o tamanho da pessoa, aumentar o peso dela. Poderíamos, por exemplo, temos aqui, como é que eu acesso uma coluna no R? Eu tenho aqui dados e eu uso o nome do data frame que eu criei, volta esse cifrão e vai aparecer a coluna que eu quero selecionar. Então, eu vou escolher tamanho e depois eu dou Ctrl Enter e aqui eu tenho os tamanhos. Também posso acessar através do cifrão peso. E aqui tem as informações do peso. Se eu quisesse, eu poderia tirar a média, utilizando a função min para tirar a média do peso. Então a média do peso é 89,6. A mediana é 90. Eu poderia dar inclusive um summary nesses dados aqui. E ele vai mostrar a mediana, a média, o primeiro quartil, o segundo quartil, o máximo e o mínimo, os valores. Nós também podemos ver o desvio padrão, SQRT. Então temos um desvio padrão da média para cada um dos valores. Enfim, e agora você pode utilizar LM, como é um modelo linear, você pode utilizar o LM para entender como o tamanho está influenciando o peso e chamar esse resultado de análise.
Se você observar, o resultado todo do cálculo estatístico está armazenado nessa análise. Eu não vou explicar essa lista em detalhes para não complexificar, mas se você quiser utilizar, está todo ali. E vou até copiar aqui para cima, dar um summary nessa análise. Se eu der um summary, eu vou ter o que a gente chama, eu crio primeiro o LM, que é a estatística calculada, e depois dar um summary para ele me dar as informações do valor de P, que é o que geralmente a gente quer. Então o valor de P ele foi muito pequeno, foi 2.17 com 5 zeros na frente, então o valor 0.00002, um valor muito pequeno. E o valor do quanto a variável x explica y foi de aproximadamente 90%. Vemos que é quase uma reta perfeita. Então, o modelo linear ele consegue explicar praticamente todos os dados. E temos aqui o valor de P e outras informações estatísticas que eu não vou entrar. Mas lembre-se sempre, use o LM e o summary para chegar ao valor de P e o R quadrado em informações estatísticas como um todo. Além disso, você pode utilizar um histograma para verificar como está organizado os seus dados. Então, temos um histograma de frequência no qual entre 90 e 100 são os valores mais frequentes. Você pode, se você der F1 no IST, você vai poder ver o que você pode incluir ou modificar nesse gráfico. Aqui tem os bricks. Eu posso botar 3 bricks, por exemplo. Na verdade, 3 não vai, acho que é 4. 4 bricks. Então, temos 4 aqui e a distribuição ficou dessa forma. Podemos colocar 2. Podemos também colocar 10. Fica muito mal distribuído. Então, você pode colocar bricks diferentes em quebrar em colunas de distribuição diferentes. Você pode também olhar a distribuição do histograma de tamanho. E aí você já fez sua análise estatística. Agora colocando isso em prática agora com outros dados de tartaruga. E agora é um TXT, não é mais um CSV. Você dá o read table para ler. E tartaruga e como o mercúrio, que é um elemento químico, está influenciando a tartaruga. Então temos 100 dados com o tamanho da tartaruga e o valor de mercúrio e os locais em que foram coletados. É o que geralmente a gente faz na natureza. A gente vai, separa 100 locais, tem lá os 100 pontos que você vai coletar. Em cada ponto desse você vai ter um valor de tamanho e um valor de mercúrio. Aqui você percebe que, nesse caso aqui específico, que são dados hipotéticos, não há influência do mercúrio na tartaruga. Isso a gente pode ver porque a linha mais adequada aqui seria uma linha horizontal, que indica que não há efeito nenhum do eixo X no eixo Y. Então a distribuição está bem, o dado está bem distribuído horizontalmente. Então, como foi que eu ensinei a vocês? LM, modelo linear. Você tem as informações aqui do modelo, do intercepto e do resultado todo aqui. E você pode dar um summary nesse resultado. E você vai achar que o R quadrado de praticamente zero significa que o eixo X não consegue explicar quase nada do seu eixo Y. E o P de 0,44 indicando que não há significância estatística. Você pode ainda ver o histograma da tartaruga e ver que a distribuição segue uma distribuição normal e o do mercúrio não tem uma distribuição tão normal assim, mas também não tem uma distribuição muito estranha. Então, eu espero que com esse vídeo vocês tenham aprendido a fazer um modelo linear no R e tenham entendido como você pode pegar o valor de P e R quadrado e fazer histogramas no R, aprendendo as principais análises estatísticas no programa R. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um gostei se você gostou e se inscreve lá no canal e se conecta comigo no LinkedIn. Até os próximos vídeos e até logo.